Olá, amigos da Casa do Caminho. Eu sou a Silvana e hoje nós vamos refletir sobre o estudo do egoísmo, que está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, parte terceira, perguntas 913 a 917. E nós vamos ler a página de Emmanuel do livro Alma e Coração. O título é Inimigos Outros. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia, a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar aos que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O que equivale a dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Graças a Deus. Mestre amado Jesus querido, sê conosco nesse estudo, sê com todos nós que nos irmanamos por esse canal, sê com a Casa do Caminho, enfim, sê com essa comunidade inteira, Senhor, sê com todo aquele que acessar esse nosso estudo. Que seja em teu nome, Mestre amado, Jesus querido, em nome de Maria de Nazaré, dos nossos amigos espirituais, do dirigente da Casa do Caminho, dirigente espiritual Dr. Herman, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar esse singelo estudo sobre o egoísmo. Graças a Deus. Então, a pergunta 913, Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E os espíritos responderam: já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal, verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, já que esse é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele neutraliza as outras qualidades. Então, gente, egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outrem, né? E leva uma pessoa a se tornar como ponto de referência para tudo. Kardec nos esclarece, né, que o egoísmo é filho do orgulho, que é o quê? Uma exaltação da personalidade, que leva o homem a se considerar acima dos outros, julga os seus direitos superiores e melindra-se com o que quer que constitua uma ofensa àquilo que ele julga os seus direitos. E a doutrina ainda nos faz pensar, nos traz para nós aprendermos que o egoísmo e o orgulho vão nascer do instinto natural, que é uma lei de Deus, que é o instinto de conservação, né? Que na verdade, o que é um instinto? Através das experiências sucessivas em organismos cada vez mais complexos, né? O espírito tem automatizado essas experiências,
através de que são gravadas no seu perispírito, para melhor se adequar ao meio ambiente. Então a gente vê na criação divina a planta procurando o sol, né? O bebezinho quando nasce precisa sugar para sobreviver, né? A gente vê o instinto como uma força oculta, um trabalho de Deus em nós, através de atos espontâneos e involuntários, ao contrário da inteligência, que são atos voluntários, premeditados, né, de acordo com a ocasião e a circunstância. Então, o instinto de conservação é uma lei da natureza, necessária, né? Necessária, otorgada por Deus à sua criação, às criaturas, para que todos possam cumprir os desígnios da providência. É um instrumento valoroso. Então, qual é o problema com esse? O problema não é o instinto de conservação, é o exagero, é uma continuação, um exagero, uma falta de reflexão, né? Por nossa parte, na verdade, naquilo que deve ser um estudo de todos nós, né? Para que nós possamos fazer uma diferença, nós vamos conseguir continuar tendo instinto a nos guiar, mas sobretudo, no nosso estágio atual, uma inteligência já desenvolvida, suficiente para nós fazermos uma diferença e estudarmos em nós, né? Aquilo que o egoísmo e o orgulho podem fazer em termos de criar obstáculo a esse desenvolvimento da nossa espiritualidade, daquilo que nós precisamos desenvolver de habilidades, né? Enquanto espíritos imortais nessa caminhada evolutiva, sobretudo evolutiva. Na pergunta 914, Kardec perguntou para os espíritos: estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a consegui-lo? E os espíritos disseram que à medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. E além disso, precisa reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação, mas uma vez Emmanuel já tinha falado conosco na página de abertura sobre educação. E aqui vamos, no nosso estudo, vamos pensar que educação não é só para criança. Nós estamos em processo de autoeducação por todas as encarnações, a vida inteira, enquanto encarnado, né? Nessa encarnação, até o último suspiro, nós devemos estar nos reeducando, vendo quais o conjunto dos nossos atos, das nossas atitudes, né? Não tem idade, já estou velho para mudar, não. Nós estamos aqui em trabalho intenso para aproveitar essa encarnação, né? Para nós sairmos do egoísmo, nossa educação, nossa autoeducação com as nossas crianças, netos, com todos que estão em nosso entorno e principalmente a nossa obrigação primeira conosco mesmos, né? Nos movendo de um egoísmo para um altruísmo, né? Nós precisamos lembrar aí que essa educação para nós espíritas, o que queremos ser espíritas, deve cultivar a fé na vida futura, né? Acreditando que há um planejamento espiritual para nós e pensar em educação, né? Que pretende dar a alguém, o que é educação? É um planejamento que pretende dar a alguém todos os cuidados necessários ao seu pleno desenvolvimento. E nós precisamos refletir, né, que aquele que não sabe de onde vem, para onde vai, né, isso os espíritos nos instruem, tá, gente? Ele acaba crendo, ele acaba se avaliando, né, colocando todo o seu pensar, todo o seu interesse, todo o seu foco na vida presente, na vida material, que é efêmera, é passageira, em detrimento da vida espiritual eterna, né? Então ele vai colocar ele vai envidar todos os seus esforços para conseguir aquilo que ele acha que é a felicidade, que é a maior conquista no mundo material. E isso isso pode acabar trazendo muitos problemas, né? E desviando de um foco. Porque quando a gente reencarna, a gente traz habilidades a serem desenvolvidas, né? Muito importantes, que foram orientadas por espíritos que estão muito à nossa frente, com certeza, né? E aí, se a gente foca completamente naquilo que nós não conseguimos ou que não foi para a gente desenvolver nessa vida, mas estamos indo por caminhos a desenvolver humildade, estamos indo por um caminho a nos mostrar a necessidade da fraternidade, e se nós insistirmos em outro caminho, conosco e com as nossas crianças, nós podemos, na verdade, criar obstáculos a um trabalho divino em nós. Então é preciso realmente pensar
a educação em termos de altruísmo, que é o que nos ensina Jesus, é o que nos ensina a doutrina espírita. Ou seja, muitas vezes sacrificar o nosso interesse, sim, o nosso desejo, em detrimento da coletividade, do bem maior, da sociedade na qual estamos inseridos e no nosso bem maior, que é o nosso bem, a nossa vida de espíritos imortais. Na pergunta 915, Kardec perguntou para os espíritos: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E aí os espíritos responderam que o egoísmo se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Depurando-se através das encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, como perdem as outras impurezas, ou seja, através das reencarnações, né, nós vamos passando por esse trabalho de nos livrarmos das imperfeições, através do estudo de nós mesmos, através das experiências, através das expiações, sim, das provas que nos chegam, sim, do convívio com o outro, né? Nós vamos contando com a misericórdia de Deus nos nossos atos, nos nossos dias, através das nossas preces, na convivência com o nosso amigo espiritual, na convivência com os nossos amigos, na convivência com os amigos da casa espírita, com os nossos amigos espirituais da casa espírita, com o nosso Herman, que sempre está a nos ajudar, com as mensagens que nos chegam pelos livros, pelas páginas. Precisamos estudar e nos estudar, né? E refletir, para nós compreendermos cada vez mais. E a Terra, né, é só uma morada. A gente não pode, isso aqui os espíritos deixaram claro, colocando para nós a vida futura, né, a reencarnação, as reencarnações sucessivas, a pré-existência da alma, enquanto condição necessária para que nós não foquemos, como nós estamos estudando nessa linha de raciocínio da doutrina espírita, que nós não nos foquemos naquilo que representaria a felicidade, ou seja, a posse dos bens materiais, que nem nos pertencem, né? Que ficam aqui. O que é patrimônio da alma? É aquilo que nós somos, é aquilo que nós aprendemos, são os amigos que fazemos, são os estudos que conseguimos angariar, isso tudo a levarmos como patrimônio do espírito. Aquilo que está aqui da matéria pertence à matéria, é um usufruto, é aquilo que Deus permite que nós possamos utilizar temporariamente e algumas coisas que Ele não permite. Por quê? Porque não é prioritário, não é fundamental para nós nesse momento, né? Então, nós vamos passando a pergunta 916. Kardec volta a perguntar: o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo como a causa. Como a causa poderá destruir o efeito? E aí os espíritos colocam: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que se compreendesse a necessidade de extirpá-lo. Aí viverão como irmãos, auxiliando-se reciprocamente pela solidariedade. Todos praticarão a lei de justiça. Então, aqui os espíritos deixam claro para nós que muitas vezes é preciso chegar a um nível de saturação para que haja uma tomada de consciência, né? Como os espíritos já chamaram o egoísmo de chaga da sociedade, pandemia, epidemia moral. Por quê? Porque a criatura, isso leva, né, o encarnado muitas vezes a crimes hediondos, a situações dolorosas dentro do próprio lar, da própria família. Por quê? Porque é iludido pelas promessas, né, que acontecem muitas vezes de uma felicidade advinda de alguma coisa que tem um fim em si mesma, né? Na verdade, a matéria está aqui por misericórdia de Deus como instrumento de nós aprendermos. Aprender sobre nós mesmos, construirmos progresso em nossos espíritos imortais. Então, se a matéria criar obstáculo, ela não vai estar disponível para nós daquela forma, como nós imaginaríamos que fosse a nossa felicidade. Não é possível, né? Os espíritos colocam que o homem não é feliz sem a paz. E a paz não é possível com o homem sempre numa postura defensiva, porque o outro vai lhe tirar, porque ele precisa conquistar, porque como que ele vai fazer para ele conseguir, enfim, fica incompatível.
Por quê? Porque a abnegação, ela é caracterizada pelo altruísmo, que é pensar a coletividade e o outro. Isso precisa estar presente numa orientação quando o filho vai escolher uma profissão, né? Quando a gente se coloca na vida, quando a gente vai fazer uma escolha qualquer que possa beneficiar a muitos e não beneficiar somente a nós mesmos. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso pensamento, para que as escolhas estejam coadunadas com essa linha de progresso traçada para nós. Precisa reflexão o tempo todo, né? Senão a gente entra nessa postura defensiva e, em vez de olhar o outro como nosso irmão, dentro desse planejamento divino, dentro da ideia de Jesus para nós, de Deus para nós, dos amigos espirituais para nós, a gente acaba ficando na defensiva com o outro. E não vendo possibilidade de atuar de forma que a gente possa pensar a caridade, a igualdade e a fraternidade, que são condições expressas para nós sermos, sim, realmente felizes, né? E em 917, Kardec perguntou qual o meio de destruir o egoísmo, né? E aí a resposta tem assim, ó, os espíritos disseram: o egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. E principalmente com a compreensão que o Espiritismo nos dá sobre o nosso estado, sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, o egoísmo baseia-se na importância da personalidade. Personalidade essa, gente, né? Persona, papel que a gente desempenha a cada encarnação. A doutrina espírita nos coloca, né, com a perspectiva da vida futura, nos situando, né, nos colocando. Quem somos nós? Somos espíritos rebeldes à lei de Deus, cheios de débitos, né, diante de Deus e de toda a pleide de espíritos superiores e diante de nós mesmos, né, acima de tudo. E nos traz o princípio: fora da caridade não há salvação, né? Jesus, de volta através da doutrina espírita, nos diz que nós devemos fazer o outro que nós queremos para nós mesmos. E Deus, né? Deus, se a pessoa não acredita em Deus, ela pensa que aquilo que vem para ela é porque ela é superior, né? Ela tem um merecimento maior. E se ela não acredita em Deus, é o acaso. Então, na doutrina espírita, a fé em Deus, né, e o esclarecimento é fundamental. A fé em Deus, a fé na vida futura, né, para que nós possamos nos situar em relação a nós mesmos, estudar para nós podermos compreender sobre nós mesmos, refletirmos e pensarmos o presente vinculado ao passado e como sementeira do futuro. Só assim nós vamos poder assumir uma postura mais pacificada, mais equilibrada, e vamos poder olhar para aquilo que nós possamos fazer nessa encarnação com mais equilíbrio, e vamos poder estar mais acessíveis aos amigos espirituais para poder tomarmos as nossas decisões, usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. Quando a gente pensa, né, fora da caridade não há salvação, nós precisamos pensar, né, a caridade não só aquela que ajuda o outro materialmente falando, que é fundamental, porque o homem precisa de remédio, precisa de alimento, precisa de acolhimento também. Mas como aquele que cala diante muitas vezes de uma ofensa, ou que se coloca de forma respeitosa e tranquila, né, que ajuda o seu entorno a poder conviver com maior tranquilidade, mas debaixo do planejamento de Jesus para todos nós. Então, quando nós falamos, né, quando nós pensamos doutrina espírita, nós pensamos passado, presente e futuro, quem somos realmente nós, né, um trabalho de nos conhecermos, o planejamento de Deus para nós, prestarmos atenção nisso, né? Como que o egoísmo ainda está presente em nós, porque com certeza ele ainda está. Não vamos pensar no egoísmo do outro, do vizinho, do nosso colega, do nosso amigo, porque que porção de nós ainda deixa de pensar a coletividade, né? Onde está o meu papel no verdadeiro espírita, que é aquele que luta, né? Que coloca todos os seus esforços para domar as suas más inclinações. Enfim, os estudos, né, do altruísmo, qual é a parte que nos cabe na obra da criação,
O estudo do egoísmo, assim como todos os estudos da doutrina espírita, eles são para nós sempre em primeiro lugar, né? E ninguém dá aquilo que não tem, que não possui. Então nós precisamos sim buscar fazer valer esse instrumento de progresso que é a doutrina espírita em nossas vidas, para que nós possamos então passar para o outro, passar através das nossas atitudes, das nossas crenças, da vibração do nosso perispírito, do nosso espírito, né? Na verdade, aquilo que nós estamos aprendendo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse breve estudo que nos deve ajudar no caminho do progresso, que nos deve ajudar para que nós possamos sair dessa encarnação melhor do que aqui chegamos. Muito obrigada, Senhor. Sê conosco, sê com cada um de nós. Abraça, Senhor Jesus, a todos nós, comunidade da Casa do Caminho, comunidade, aquele todo que puder chegar através desse estudo, puder chegar junto de nós. Abraça, Senhor Jesus, o planeta Terra, a todo o sofrimento. Que seja, Senhor Jesus, sim, em teu nome, em nome de Maria, em nome de Deus, que nós agradecemos por esse estudo. E até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço.